Oi, pessoal, tudo bem? Sou Rita Tosini, estou no Boulevard 23, recebendo hoje Alexandre Micheleto. Ele é advogado e um estudioso da doutrina espírita. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Fica aí até o final, se você gostar, dê um joinha e se inscreva no canal, tá bom? Oi, Boa Alexandre. noite, Rita. Ai, bem, obrigada por ter vindo, viu? Prazer é meu de estar aqui. Ai, estou super feliz, super feliz. Diz uma coisa para mim, você estuda a doutrina há muito tempo? Nem tanto tempo assim. Eu participo da doutrina há cerca de 10 anos, tá? Mas assim, a profundidade com que eu estudo hoje, né, não só com 5 livros do Allan Kardec, né, que é a codificação kardeciana, mas as obras acessórias, que são muito Sim, importantes, esse estudo ele se dá mais ou menos há uns 6 anos, assim, com essa profundidade maior. entendi. Quem foi Kardec? Kardec foi um pedagogo, um professor francês, tá? Discípulo de Pestalozzi, ou seja, que já veio de uma escola humanista, né? E que viveu na França no século XIX. Kardec foi quem codificou, né, os 5 livros que são a base do Espiritismo, ou do que nós chamamos de Kardecismo aqui. Quais são, sim? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, a Gênese, o Céu e o Inferno. Tá, só um parênteses. Então, para qualquer pessoa que queira estudar o Espiritismo, não tem como não passar por esses 5 livros. Tem que passar porque eles são a base, É a base. eles são a estrutura de toda a codificação kardeciana, né? De todo o espiritismo, melhor dizendo. Eles são a Entendi. codificação kardeciana, de todo o espiritismo. Entendi. Né? Então ele tem, por isso que eu até mencionei que Kardec foi discípulo de Pestalozzi, por causa da forma empírica, da forma estrutural com que ele fez a obra. Né? Ele se preocupou Entendi. muito com esse caráter pedagógico, exatamente porque ele sabia do alcance que isso teria durante os séculos e milênios que viriam depois. Tá. Agora, tem gente que diz que o Espiritismo não é religião, é uma filosofia. É religião? Você sabe que esse aspecto, ele encontra, digamos assim, certo burburinho até dentro da própria doutrina. Por quê? Porque é considerado por alguns religião, é considerado por outros uma filosofia, é considerado por outros uma fusão dos dois. Ao meu ver, é uma fusão dos dois, porque Filosofia com religião. com religião, porque o que é religião? Religião é religar-se, né? Vem do latim religare. Se você vai religar com alguma coisa, você vai ligar com o divino, né? Ou seja, aquela centelha que Deus colocou dentro de você, desde que nós somos primatas e carregávamos a mulher pelo cabelo e a clava nessa mão aqui. Isso já existia dentro da gente. E a gente foi evoluindo, até um dia que a gente sentiu a necessidade de buscar algo mais. Começou com as primeiras civilizações lá na Mesopotâmia, lá os assírios, os babilônios, os sumérios, que começaram a desenvolver isso, né? Busca de algo mais, né? Essa ligação. Então, hoje, se você for analisar o kardecismo, nós estamos nos ligando a Deus. Então, isso é religião. E também é filosofia, porque é muito estudo, né? Isso é uma marca característica de uma pessoa que é espírita. Ela realmente estuda muito porque ela tem que fugir dessa treva da ignorância. Ela tem que ter informação. Sim. Formação sempre. Informação né? sempre, Não estudo tem jeito. sempre. Às vezes, na Casa Espírita a gente tem cursos, depois a gente conversa até melhor sobre isso. E a gente faz o curso, a gente refaz esse curso várias vezes, que é pra gente, cada vez que você faz, você tem uma visão diferente da coisa, você se aprofunda mais, você vê um aspecto que você não tinha visto, Por e isso debate que tem com que estudar pessoas. sempre, né? Não Mas a tem vida é jeito. isso, Rita. A vida é estudo, a vida é crescimento, a vida é busca de conhecimento. Né? Podem tirar qualquer coisa de você. Podem tirar os seus movimentos. A educação. Mas o que está não dentro da sua cabeça, que vai forjar o homem ou a mulher que você é, isso ninguém nunca vai conseguir tirar. E é o que faz a diferença, né? É o que faz a de uma diferença. pessoa para outra, né? É o que Esse te evolui, é o que te faz crescer.
Então, agora, falar de espiritismo é falar de vida após morte e reencarnação. Sim. Como que é essa coisa de vida após morte? Bom, vamos falar de vida, Sim. porque tudo é vida, né? Vida Aqui, encarnado lá, onde for. ou vida desencarnado. Para nós espíritas, não só, eu falo para nós espíritas porque nós estamos falando hoje de espiritismo, Sim. né? Mas as religiões, principalmente as religiões orientais, já tratam desse assunto há muito tempo, né? E não devemos esquecer que 2/3 das religiões do mundo não são cristãs, né? Derivam do Oriente e já trabalham com essa coisa da vida após a morte, da reencarnação, né? Então, para o kardecista, isso aqui, esse invólucro carnal aqui, é uma maneira de eu vivenciar experiências que vão nutrir o meu espírito. E quando eu morrer ou desencarnar, esse espírito vai continuar vivo, né? Inclusive com as características desse sujeito aqui que está te falando. Então, continua o processo de evolução Continua dele. o processo de evolução. Porque em algumas religiões, eu não estou aqui para criticar religião Sim. nenhuma, só estou comentando que é fato, né? Sim. Em algumas religiões, você trata da morte da seguinte forma: morreu, ascendeu ou desceu, né? Como se aquele ser, ao morrer, se tornasse um anjo ou um demônio. O que, para nossa concepção, não faz nenhum sentido. Por quê? Partindo da premissa que Deus é justo e bom, isso está no Livro dos Espíritos, na primeira Sim. pergunta, o que é Deus? Tá. Um pai jamais vai deixar um filho eternamente sofrendo no que Sim. costuma se chamar de inferno, Sim. né? Nem tampouco vai levar um ser inúmeras deficiências, como nós todos somos, né? Uma condição santificada. Então, ao deixarmos o invólucro carnal, nós vamos passar por processos educativos, de vivência com outros espíritos, em planos diferentes, né? Tá. E aonde que, digamos, vou exemplificar para você, para quem que... Então, Alexandre, não dá para falar de espiritismo sem falar de vida após morte, né? Vida após morte, reencarnação. Quando a gente desencarna, continua o processo evolutivo? Sim. Na visão espírita, após a morte, o espírito que nos anima, né? Porque isso aqui é só um invólucro, é um invólucro carnal que existe para que nós podemos passar por certas provas, por certas experiências, que só a carne vai nos trazer, porque a carne material nos faz invocarmos desejos também carnais, também materiais, né? Entendi. Então aí que entra o autodomínio, aí que entra a doutrinação desse espírito que está aqui dentro, ok? Então quando a gente deixa esse invólucro carnal e vai para o mundo puramente espiritual, nós continuamos esse processo evolutivo, né? Sim. Através de uma gama de situações que vão acontecer com esse espírito. E isso depende do grau que ele se encontra emocionalmente, moralmente. É uma questão de sintonia, né? Sim. Se eu vibro numa sintonia muito pesada, muito ruim, eu tenho práticas terríveis aqui enquanto vivo, eu sintonizo com espíritos da mesma ordem. Então, muito provavelmente eu vou acabar sucumbindo para regiões que nós chamamos de regiões umbralinas. É isso que eu ia te perguntar. Né? Quem assistiu aquela novela A Viagem sabe muito bem o que eu estou falando. Né? Ou assistiu aquele filme do André Luiz, O Nosso Lar, você vai experimentar situações no seu espírito que vai chegar uma hora que você vai entender o motivo de você estar ali, você vai se auto-perdoar, você vai entender sua situação e vai acabar sendo ajudado, vai acabar sendo conduzido para regiões mais sublimes, onde você vai reencontrar. Você tem nome de algumas regiões dessas que são mais tipo Nosso Lar, né? Porque fala-se muito do Nosso Lar, existem, né? várias colônias nesse sentido, né? O Nosso Lar ficaria na próxima região do Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Olha, é interessante isso. Nossa, existe uma cidade espiritual, que eu não sei o nome, que fica próxima à região de Aparecida, por exemplo. Muitas vezes você está fazendo prece lá. Olha, que porque loucura. Deus não tem religião, né? Sim, religião foi criada por nós, né? Sim. Então, nossos irmãos católicos,
como evangélicos, como muçulmanos, brahmadistas, isso não importa, né? São todos filhos da criação. Então tem uma cidade espírita em cima da cidade de Aparecida, que auxilia, que está ali. Gozado, as pessoas não têm noção disso, né? Parece que é uma coisa tão distante, tão, no fim é tão próximo da Terra, né? Sim. Tão próximo da Terra. Agora, no processo de reencarnação, cada um tem o seu tempo, né? Para voltar. Sim. Fala um pouquinho sobre o processo isso. De reencarnação. Bom, primeiro vamos voltar um pouquinho, né? Tá. A reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita, assim como a comunicabilidade com espíritos, como a evolução dos mundos, né? Tá. Como a vida fora também da Terra. Tem uma série de pilares aí que compõem o espiritismo, né? E a reencarnação é um processo, né, na qual existe toda uma preparação daquele espírito para que ele reencarne numa família, num seio familiar necessária para a sua evolução, né? Com pai, com mãe, com tios, com amigos, que muito provavelmente vão ter uma relação com esse espírito, né? Muitas dessas relações são relações de resgate, porque às vezes... Então, só um parênteses. Então, parte-se do princípio que nada é por acaso. Nada é por acaso. Existe um ditado antigo que diz que não cai uma folha de uma árvore se não for vontade de Deus, é mais ou menos por aí. Se você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ler que existem as causas pretéritas das aflições e as causas atuais. O que são essas pretéritas? Muitas vezes hoje, Rita, você está reencarnando, por exemplo, num lar, filho de uma pessoa, você está esperando há 1.500 anos para você poder reencarnar, porque hoje você tem arcabouço moral preparado para estar do lado dela, porque você já matou ela umas 15 vezes. Então você vai ter que vivenciar essa situação com ela para que o amor de mãe que ela tem por você consiga quebrar esse ciclo de ódio, aí tem de raiva. Algumas falas que alguém da família fala assim para pai, para mãe, né? Eu não nasci para vir. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer e não é verdade. Não é verdade. Muitas vezes você implorou para nascer. Você Olha implorou. Que loucura. Eu preciso nascer, filho de tal pessoa, porque eu preciso me recompor com essa pessoa, porque eu já não aguento mais viver sobre isso. Essa dor arrebenta o meu coração. É uma forma de você se redimir, é uma forma de você se perdoar, entendeu? Então, por isso que a gente não deve nunca dizer que eu não mereço estar aqui, isso é ruim para mim, né? Condição social, raça, tudo que você pode imaginar, está tudo já programado para a sua evolução espiritual. Você tem que passar por aquilo, é necessário, porque tudo isso já foi programado para você. Eu acho que quando a gente ouve você falando assim, eu acho que acalma o coração, né? Não quer dizer que a gente vai se acomodar naquilo que você está vivendo, mas você saber que você está fazendo parte de um processo de evolução. Você entender aonde você está e por que você está, é mais fácil para você lidar com essas vicissitudes, com essas diferenças. Sim. É muito mais, reconforta muitas vezes você saber quando você tem uma questão difícil, por exemplo, com o pai, com a mãe, com o irmão. Você teve. Acontece, porque a gente é ser humano. Né? A cólera vem, a raiva vem, se xinga, isso, aquilo. Mas depois, se você recolhendo e trazendo isso para você, você vai lembrar, porque você estudou, você aprendeu. Gente, eu já li isso. Eu precisava passar, então eu preciso ter paciência com minha mãe, preciso ter paciência com a minha irmã. Hoje, eu estou bravo com a minha irmã porque ela fez tal coisinha para mim. Só que eu esqueci que eu já destruí a vida dela numa outra encarnação. Graças a Deus também, né? Porque se a gente tivesse essa informação do que nós somos num outro momento... Seria complicado, nós não estamos preparados para Não isso. estamos preparados. Por isso que a doutrina espírita ela vê com muita resistência, com muita preocupação, essa coisa de pessoas que precisam saber o que foram na vida passada. Porque não é o caminho. Não é o caminho. Em primeiro lugar, bota na sua cabeça, se nós estamos num processo contínuo de melhora, contínuo de progressão, hoje, eu sou melhor eu que existe.
Tá. Porque Tudo hoje, indica, né? Que você vê esse processo. porque isso faz parte também dos pilares, a evolução constante. Você pode Então, até estacionar. Mas regredir Regredir nunca. Tá. Então hoje, o Alexandre aqui é o melhor Alexandre que já existiu, porque ele já passou por Perfeito. tudo aquilo lá. Entendi. Já vivenciou, já teve essa experiência, algumas coisas ele já aprendeu, outras ele ainda está aprendendo, outras ele ainda nem começou, mas ele já Entendi. passou por algumas coisas. Então é isso que a gente não pode perder de vista. Então às vezes a gente não pode, eu trabalho muito com isso na questão do perdão. Tá. Né? Nós temos dificuldade de perdoar as pessoas, mas a gente se esquece que muitas vezes nós demos o primeiro passo para que aquela situação acontecesse, não foi nem aqui, foi em outro momento das nossas vidas. Aí entra a questão da encarnação, uma forma bem contundente, bem forte, né? E temos essa consciência, a consciência de sermos responsáveis pelo nosso ato. E a gente sabe, Rita, a gente sabe quando a gente pisa na bola. Sabe, a gente sente, sabe a gente tem consciência. Aquela centelha que eu te falei, que Deus coloca na nossa consciência quando a gente se formou. Poderia ter feito diferente. Essa consciência grita. Foi, nossa gente, eu estou passando por isso, mas eu precisava passar, eu mereço. Eu preciso melhorar. Eu acho que esse é o ponto. Eu também acho. Eu acho que melhorar sempre, e até porque a doutrina trabalha muito na reforma íntima, né? A doutrina é a pura reforma íntima. É a reforma de dentro para fora. Né? Você pode ter estímulos. A casa espírita é um grande estímulo, porque eu vou lá, eu vou assistir uma palestra, eu vou assistir uma coisa vai estudar. Edificante, eu vou estudar, eu vou ter o subsídio, eu vou ter o material. Tá? Só que eu não vou ter um padre para dizer para mim que eu vou rezar tantas Ave Marias e vou estar absolvido, isso não é uma crítica, isso é um fato. Sim. Ou um pastor que vai falar, meu filho, põe a mão aqui que eu vou te consagrar. É eu comigo mesmo. Eu sou o meu maior desafio, sempre. As pessoas procuram no outro o problema, no outro... a gente. Aquilo que acontece de errado com elas, ela acha que está no outro, quando na verdade sempre esteve conosco. Então esse elan, como diria... Então não tem saída para a gente estar sempre nesse processo de evolução. Temos que trabalhar a reforma íntima. Pra você ter ideia, eu tenho amigos que falam assim, cara, eu acho a doutrina espírita muito legal, só que eu não estou preparado para ir para ela agora. Mas por que você não está? Não, porque ela não tem desculpa, lá eu vou ter que melhorar mesmo, eu gosto de fazer umas coisas que não vai dar muito certo, né? Falei, cara, começa, porque você acha que eu sou santo? É verdade. Eu estou 1 milhão de defeitos, eu estou lá para melhorar, por isso que eu estou lá, porque eu quero melhorar, cara, eu preciso de uma guia. Tem gente que nem precisa, mas eu preciso de alguém para me mostrar o caminho, cara, vai por aqui, porque... Então, nós falamos de reforma íntima, mas a gente também é muito falado dentro da doutrina o poder de decisão, livre-arbítrio e caridade. Como é que fica isso dentro da doutrina? Bom, vamos... Por partes. Dicotomizar a questão, né? Livre-arbítrio é uma coisa que a maioria das religiões prega, que é o direito que você tem de ser você mesmo. Poder de decisão. Poder de decisão. E é isso que nos individualiza. Sim. É isso que nos torna parte da criação. É você buscar a sua evolução por si mesmo. Então, sim. Ponto pacífico, se você for conversar com um católico, vai ser isso, com um protestante, vai ser isso, ponto pacífico. Agora, a caridade, ela assume dentro do kardecismo um papel fundamental. A gente encontra na codificação kardeciana que fora da caridade não há salvação. Né? Ou seja, nós temos que promover o bem, né? Não é nem estagnar, né? Não é deixar de fazer o mal. Deixar de fazer o mal não funciona. Você tem que deixar de fazer o mal e fazer o bem. Esse é o ponto. Que faz a diferença. E a caridade, ela é de todas as formas. Não necessariamente só não dar é tirar dinheiro. o dinheiro e colocar em cima da mesa. É você ir numa instituição que necessita. É você parar, um abraço. Ouvir. Você parar para ouvir uma pessoa. Você ensinar alguém que precisa. Você conduzir alguma coisa que é necessária, que você está vendo que não está funcionando. Então, você tem tantas formas de caridade. E é muito sério isso que você falou mesmo.
Porque às vezes tem dia que a gente está meio para baixo, meio chateadinho. Você encontra alguém, ela conversa com você, ela te dá um abraço, ela é Muda o seu gentil, dia. muda o seu dia. Isso não deixa de ser uma caridade, Sim, né? a caridade é de todas as formas. É a prática do bem. A caridade, Rita, é o verbo do amor. Entendeu? A caridade é o amor em movimento. É aquilo. Ai, gente, é muito lindo, né? É aquilo que nos torna realmente, realmente a parte da criação. Somos como se nós fôssemos pequenas partículas de Deus funcionando na Terra. Né? Você não ouviu falar muitas vezes, tem um anjo da guarda, ou aquela pessoa que cuida de você, que não espera nada em troca. Faz por amor, isso é caridade. Quantos anjos da guarda não aparecem na nossa vida? Eu tive tantos. Com certeza, Tantas eu também. pessoas que me conduziram, que me ensinaram. Nossa. Às vezes sem falar uma palavra, Rita. Eu estou aqui, ó. Pelo exemplo, Pelo exemplo. pela participação, sabe? Então, são essas coisas que realmente eu acho que fazem a diferença. E já puxando um gancho, sem você falar, vamos lá. tem também a questão da mediunidade. É isso que eu ia te perguntar. Tá vendo? Olha! Estamos na mesma sintonia. Tem vários tipos de mediunidade. Tem mediunidade, vários tipos de mediunidade. Mediunidade é uma ferramenta. Todos somos médiuns? Todos somos médiuns. Isso é ponto. Todos somos médiuns. O que acontece é que uns têm mais, outros têm menos desenvolvimento dessa mediunidade. Inclusive, se dá pela glândula pinealzinha, bem no meio da cabeça da gente. E a mediunidade, o que é mediunidade? A mediunidade é uma ferramenta que o plano espiritual tem para nos elevar. Imagine você que o Alexandre aqui foi o João das Couves lá numa vida passada e fez um monte de bobagem, um monte de besteira, né? Até mais do que o Alexandre aqui. E aí no meu processo reencarnatório, bate nas minhas costas lá o meu mentor que cuida de mim, coitados, Rof, Pabu, fala assim, o Zé das Couves, João das Couves, não dei o nome na minha personagem. Você vai reencarnar lá em Jacareí e você vai trabalhar na casa espírita Allan Kardec. Com isso, você vai diminuir um pouquinho esse monte de bobagem que você fez aqui. Por quê? Porque você vai, de forma caridosa, empregar o seu tempo, a sua disposição, vai se desprender da sua família, das coisas que você gosta de fazer, para você estar lá, para poder ajudar pessoas e espíritos sofredores. Esse comprometimento, né? Através da comunicabilidade e da faculdade que eu vou te dar de conversar, de entender e de falar com esses espíritos. E é maravilhoso. Por quê? Porque quando a gente está num trabalho mediúnico, né? O que é um trabalho mediúnico? Voltando um pouquinho. A gente tem uma mesa como essa, com várias pessoas sentadas aqui, algumas em pé. As pessoas sentadas são os médiuns, os comunicantes. Essa comunicação se dá por psicofonia, psicografia, né? E até dupla vista, quando você consegue enxergar as coisas. E aquelas pessoas em pé, elas são como se fossem psicólogos. Então eu vou permitir que um espírito sofredor, ou até mesmo maldoso, venha através de mim se comunicar ali naquela mesa, para expor o que está se passando com ele. Muitas vezes é um sofredor que tomou um tiro, que nem percebeu que morreu, chama ambulância, não sei o quê. E essa pessoa vai conversar, vai acolher, e esse espírito vai ser ajudado. Só fazer um parênteses aqui, então, desculpa te cortando um minutinho. Então, nessas reuniões, provavelmente tem, né, os espíritos evoluídos e os outros não tanto. E que, de uma forma ou de outra, esses espíritos não tanto evoluídos, eles vão ser ajudados e orientados. Eles são ajudados porque Deus não esquece de ninguém. Sim. O que acontece ali? Quando eles... Às vezes vem um espírito com muita raiva, muito ódio. Eu não queria estar aqui, eu odeio esse lugar, eu quero voltar para onde eu estava, eu quero matar tal pessoa. E realmente tem uma influenciação muito forte, né? Sim. Aí essa comunicante que está aqui, essa psicóloga, digamos assim, que não está medianizada, que está ali trabalhando, conversando com esse espírito. Seria uma das pessoas que... Seria, a gente chama de esclarecedor. Ela vai falar assim, meu amigo, para com isso. Sim. Até hoje, a única coisa que você pensou foi em vingança. Cuida um pouco de você. Sabe quem que pediu para você estar aqui? Olha aqui, do lado. Aí o espírito vê a mãe dele. Nossa, é emocionante, irmãozinho, né? assim, ó, orando. Torcendo pro filho melhorar. Na hora, esse espírito
se quebra, você sente, Rita, aquela emoção dele se quebrando. Tem vergonha de ver a mãe naquela condição. Sim. Sabe assim? Ela fala, não precisa ficar com vergonha, ela te ama do jeito que você é. Você é filho de Deus. Vem pra O ela. amor verdadeiro, né? Vem pra ela. Vem pra cá, a gente vai te ajudar. E aí você vê todo aquele ódio se transformando em amor. Cara, isso é uma experiência maravilhosa. Eu acho para o médium que tem vidência, deve ser uma visão muito linda, né? E tem também as não tão lindas assim, né? É isso que eu ia falar. Né? Eu não sou... eu sou médium, né? Sim. Eu tenho psicofonia e psicografia. Eu não tenho evidência, eu não vejo. Sim. A gente consegue entender o que está acontecendo. Eu costumo dizer que a gente enxerga pelo cotovelo. Porque eu sei onde eu estou ali. Muitas vezes eu estou dentro de uma caverna. E uma sensibilidade fica mais apurada. Com uma caveira cheia de vela em cima. Eu sei onde eu estou. Eu consigo enxergar aquilo. Sentir. Né? Por isso que eu falo enxergar. Sim. Mas eu, de fato, Não vejo. eu não vejo. Né? Mas tem quem veja. E tem que estar muito bem estruturado. Preparado, porque senão né? você enlouquece. Está cheio de médium, manicômio. Por isso, a gente volta lá no começo da nossa conversa, a importância do estudo. Da instrução. Né? Porque eu acho que tudo, né? Tudo é importante você saber aonde você está entrando, né? Questionar, porque não é uma brincadeira, né? É uma doutrina séria. Então, o estudo, eu acho que te traz essa segurança, né? Sim, de você estar e o entendimento para estar no lugar certo. Você tira a fantasia. Porque tem muita fantasia sobre a questão do espiritismo. Né? Coisa de fantasma. Isso aí, gente, depois que você se torna um estudioso da doutrina, filme de terror perde a graça. Você vê aquele espírito arrastando a corrente e fala, coitado, você dá um abraço nele, porque ele está precisando de ajuda, está precisando de amor. É mais ou menos isso. E então, para quem vê isso, para quem é difícil mesmo. É verdade. Outra coisa, eu faço na minha casa já há muitos anos, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, sobre a importância do Evangelho no lar. É muito importante. O Evangelho é muito importante. Seria como os nossos irmãos católicos falam, que é o terço. Né? Para nós é o Evangelho no lar. Sim. O Evangelho no lar... O intuito é o mesmo, né? Da leitura. Sim, né? Explicando o que é o Evangelho no lar. Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma das obras do Allan Kardec, nosso amigo que está aqui atrás, aonde ele pega a parte moral do Cristo, só as passagens morais do Cristo, e tem o comentário de espíritos superiores sobre cada passagem. Né? A codificação inteira foi feita dessa forma. Allan Kardec ele pegou informações de todo mundo, né? Toda a Europa, a Ásia, e trouxe para formar esses 5 livros. Então, um deles é o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, esse Evangelho ele tem a passagem do Cristo e um comentário, onde deixa tudo muito claro, muito transparente para você. Você só não segue se você não quer. Tá? E aí você lê isso dentro da sua casa, né? Você faz uma oração, uma abertura. Sempre num dia determinado. Sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Por quê? Porque você pode até estar sozinho na carninha, mas você vai estar rodeado de espíritos amigos que vão estar com você pactuando aquela leitura edificante. Da mesma forma, que eu vou voltar no Evangelho, da mesma forma que muitas vezes a gente tem práticas nocivas à nossa vida, como vícios, né, com bebida, com sexo, com uso de drogas, comida, e a gente tem espíritos viciosos do nosso lado, você aproveitando daquela psicoesfera. Da mesma forma, quando eu tenho uma conversa, como nós estamos hoje aqui tendo uma conversa edificante, ou quando eu estou com meus amigos falando coisas edificantes, ou quando eu estou principalmente na minha casa com a leitura do Evangelho, falando a palavra de Jesus, vou estar em volta vários, mas eles precisam saber sempre o dia e a hora disso. E essa energia, essa luz, essa força, ela sobrepassa. Gente, isso é muito legal, né? É como nós se somos fosse energia, um círculo maravilhoso de luz. Então ela assim. transcende aonde você mora, né? Se é num prédio... Ela transcende. Se você faz o Evangelho aqui, teu vizinho está colhendo fruto do lado. Ele tá, nossa, tá tudo tão bom, e hoje estou tão tranquilo. Olha que loucura, né? A importância, independente de religião,
o pensamento positivo, você ter um momento para fazer uma oração. Quer dizer, se cada pessoa na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, tiver esse momento, isso vai ampliando, sim, né? Sim. Você Vai começa ampliando. a mudar a psicoesfera da onde você vive. Da sua cidade, do seu estado, Gente, Começa é aqui, louco, começa aqui dentro, né? Lembra que é de dentro para fora? Sim. Começa aqui e vai expandindo. Você vai expandindo, né? E você tem acesso a essa leitura maravilhosa, que é o ensinamento de Jesus. Eu costumo dizer que você não precisa nem acreditar em Jesus, você não precisa nem ser cristão. Você só basta seguir o modelo dele. Pode falar que você é agnóstico, que você é ateu. Quero falar disso. Foi bom você... nós dois estamos na mesma sintonia aí. Tem muita gente que fala que não acredita em Deus. Como que a doutrina vê isso? A doutrina vê isso com muita naturalidade, né? Ele não acreditar em Deus é um direito que ele tem, já que ele possui o livre-arbítrio, né? Mas para nós ele sempre vai fazer parte da criação, ele sempre vai ser amado e respeitado. E a gente torce muito para que ele tenha condutas e posturas dignas e tão dignas e tão benevolentes quanto o Cristo nos ensinou. Existem pessoas, Rita, que são ateus, mas que têm comportamento muito melhor de que pessoas que são... Tá batendo no peito, né? Que são pessoas que vão à igreja, ou que vão no centro espírita, ou que vão no salão, ou que vão no templo, ou que vão num monte de lugar. Por quê? Porque aquela centelhinha que eu falei lá atrás já está batendo forte dentro dele. Ele já sente isso. Ele já vem num processo. Ele já vem num processo. E para ele é muito natural, né? A lei natural, a lei do amor. Respeitar o próximo, né? Às vezes Respeito, não fica falando, né? Mas as ações são a ação boas, do né? cara. E o cara às vezes é caridoso, o cara pratica bondade. Eu não acredito, não acredito em Jesus. Jesus para mim... Tudo bem, cara. Você está fazendo igualzinho, ele ensinou, isso que importa. É muito louco, né? Outra coisa, Alexandre, nós estamos quase chegando ao fim. Como é que funciona a Casa Espírita? No caso, você vai na comunidade de Allan Kardec, aqui em Jacareí. Tem estudo para criança, para adulto? Tem. A nossa Casa Espírita fica na Rua Timbiras, número 12, ali no Jardim Luiza. O nosso presidente é o Walter, eu sou o vice-presidente. E a gente tem lá, aos sábados nós temos a entrega de cestas básicas para famílias já pré-cadastradas, né? Inclusive a gente luta mês a mês para conseguir dinheiro, para conseguir comprar essas cestas, a gente vende as coisinhas lá e tal, enfim. As segundas-feiras são os cursos, né? Nós temos o curso do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o curso de entrada da casa. Sim. Depois o Livro dos Espíritos, que já é passando de anos, você vai para o Livro dos Espíritos, né? Sim. Mais 6 meses a gente parte para o Livro dos Médiuns, né? Onde a gente vai ter esse contato com a mediunidade, como é que funciona, né? Quais são as partes do nosso corpo que vão trabalhar nesse sentido, né? Os valores também é muito importante, né? E depois a gente vai a gente fala que é o intermediário, né? Sim. Que é uma parte, como é que eu posso dizer? Teórica deixa eu falar. E prática. Teórica do trabalho espírita, do trabalho dentro da casa, e prática. Então você vai sentar numa mesa, você vai ver as suas aptidões mediúnicas, se você tem, se você não tem. Né? Você vai pegar um papel lá e vai começar a escrever. O pessoal fala, começa a escrever um Pai Nosso. Aí, de repente, se você tiver mediunidade, você continua. Aí sai uma carta. Entendeu? E aí, se você não tiver, se você quiser trabalhar, você vai ser aquele nosso irmão esclarecedor, porque você já ouviu tanta coisa, já aprendeu tanta coisa, você vai saber lidar com aquele espírito que é necessário. Aí na terça nós temos também um trabalho mediúnico e na quarta nós temos a nossa palestra, que começa às 7h45, né? Cada quarta é um tema diferente. E depois também temos mais trabalho mediúnico, né? Assim que funciona a nossa casa. Sim. Né? A cidade tem várias casas. E não esquecendo também que tem aula de evangelização, tem né? aula de evangelização. Para criança e adolescente. Isso, as segundas-feiras tem a mocidade, que são os adolescentes, pré-adolescentes. E para a criançadinha tem evangelização, né? Onde eles já têm o primeiro contato. Tá? Nossa, as professoras são muito belezinhas lá. Antes da gente encerrar, diretor, vamos... eu tenho uns agradecimentos para fazer dos nossos parceiros. Tá linda essa foto, né?
Essa é a Gi. Dá para voltar, diretor? Essa é a Gi, do estúdio BLZ, uma graça, cuida do meu cabelo. Ela é um amor, parceiraça nossa. Na sequência nós temos... Vamos ver, tem um pessoal aí que está com a gente, isso é importante, viu, gente? Senão, ó, Ibis Hotel, que recebe os nossos convidados de fora, Cowork, né, aqui quando as pessoas querem locar, a Dione, do BLZ, também é a proprietária do salão, a Cris Gonçalves, é uma turminha, a Renata Américo, é uma equipe muito legal, a Aline Couto, e a Maria Vitória, que é do Dona Acessórios, que ela sempre está emprestando para que eu possa usar no programa. Esse time aqui é um time que a gente respeita muito e que está com a gente desde o começo. Bom, Alexandre, em primeiro lugar, quero te agradecer do fundo do coração de você ter vindo aqui. Eu já assisti várias palestras que você fez, eu fico encantada. Eu sinto que você tem uma maneira de falar sobre a espiritualidade que conforta, que ensina, e eu quero te agradecer por todas as vezes que você faz essas palestras e eu tenho oportunidade de assistir. Agora eu quero te pedir uma coisa, a gente sabe que a gente está vivendo um momento no nosso planeta, um momento não muito fácil, né? A gente vê as pessoas com depressão, inquietas, bravas, né? Mas a gente sabe que, no fundo, elas buscam alguma coisa que acalme a sua alma, não é? O que você diria para essas pessoas, independente de religião ou de filosofia de vida? Olha, Rita, primeiramente nós realmente estamos passando por esse processo. É um processo que a gente, na nossa doutrina, aliás, não só na nossa doutrina, muitas religiões falam isso. Nós estamos vendo uma transição planetária, nós estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Sim. E em todo o processo de transformação tem turbulência. Tenta mudar o estúdio de lugar para você ver a bagunça que vai ficar. É isso. Toda mudança, né? Toda mudança tem a tribulação. Então é natural. O que eu diria para essas pessoas é, primeiro, ter fé. Ter fé porque a fé, ela é algo assim, é de uma substância tão grande, ela nos conforta de uma tal forma que parece que nada pode nos abalar, que é acreditar mesmo. E acreditar que você não está desamparado. De fato, você não está. Nem um único segundo. Nós somos criaturas altamente amadas. Nós sempre estamos envoltos por espíritos benevolentes, pelo amor de Jesus Cristo, pela devoção de Deus, pelo amor de Deus por nós, né? Que certamente tudo tem data para terminar, inclusive o sofrimento e a dor que nesse momento aflige a humanidade. Coisas boas e ruins, né? Passam. Passam, né? Passam. E o que mais conforta a gente é saber que nós estamos passando por essas atribulações, são passageiras, depois virá um período de uma tranquilidade muito maior. E nós estamos evoluindo para isso. Não é fácil. Então é ter fé. Ter fé. Ter fé. Ter fé. Eu encontro algumas pessoas que eu vejo, sinto muita fragilidade na condução das coisas da vida. Invariavelmente, conversando com essas pessoas, eu percebo que falta-lhes a fé. Algumas chegam a falar, eu não consigo ter fé. Eu tento, mas não entra na minha cabeça. Mas não é pela cabeça que tem que entrar, é pelo coração. É aqui, ó. É aqui que entra. É aqui, é o racional. Primeiro é aqui, depois vem aqui. Ai, Alexandre, que delícia ouvir você falar. Olha, sempre que você quiser falar sobre a doutrina, eu vou estar aqui, a porta está aberta, porque é um assunto que faz bem para a alma.
né? Como nós já falamos, independe de religião. Quando a gente fala de Deus, de Jesus, de amar o próximo, melhorar, evoluir como ser, né? Sempre tem que ter um espaço para a gente falar disso. Ninguém gosta de sofrer, Rita. Ninguém Gosta de sofrer. E esse caminho é um caminho que tira o sofrimento. Né? E como nós somos o que pensamos e sentimos, nós temos que estudar, procurar evoluir, porque quem vai ganhar, na verdade, né, com tudo isso é a gente. Nós mesmos. Né? Bem, obrigada. Querido, obrigado você. Adoro você. Obrigado. Gente, um joinha e se inscreva no canal. Beijo. Obrigado. Tchau. Ai, bom, né? Foi legal? Muito bom.